Olá, gente, tudo bem? Olha só, hoje eu vim aqui nesse domingo, né, mostrar para você o seguinte. Por isso que não estranho o título não, né? Apenas um depoimento. A rodada dos cariocas amanhã. O título é esse. Apenas um depoimento. A rodada dos cariocas amanhã. Por que eu estou fazendo isso? Eu vou contar um pouco de história para vocês, não aqui agora, tá? Mas um documentário um especial que eu falei para vocês, que eu vou fazer sobre o João Saldanha. Vocês vão ficar em seguida, tá? Com o depoimento que eu fiz, já tem mais ou menos um ano e pouco, mais ou menos, que é um documentário que eu estou estudando devagar. Claro, as histórias têm que serem contadas bem na base da realidade, como tem que ser qualquer coisa, tá? Inclusive eu quero dizer aos produtores, a todas as pessoas que estão sempre envolvidas aqui comigo, que este depoimento ele é histórico, porque eu vivi tudo isso que eu falei para vocês. E como eu já tinha feito anteriormente, eu estou preparando devagar algumas coisas que o João Saldanha falou, algumas coisas que ele disse na época da ditadura, tá? Vejam bem, eu estou mostrando como história, mas sem discurso de ódio, violência, pregação de ideologia, qualquer coisa. Apenas um momento difícil que o país atravessou. Nós sabemos que história é história e ela não pode ser abandonada de maneira nenhuma. Inclusive eu estou usando este lado histórico para mostrar para vocês, mostrando realmente a realidade dos fatos. E esse depoimento vocês vão ver que tem uns efeitos, porque realmente tem mais ou menos um ano e meio que eu fiz, um ano e meio mais ou menos, exatamente um ano e meio que eu fiz esse depoimento, esse comentário que eu fiz sobre o João Saldanha, porque é muito interessante, tem muita história, muita coisa bacana, tá? Outra coisa que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte: eu estou para fechar uma parceria e vocês verão mais novidades, mais coisas aqui no canal. Vocês vão gostar muito das coisas que vão vir acontecer por aqui, com toda certeza. Outra coisa que é muito importante, deixa sempre o teu like aqui, tá? Se inscreve no canal, sua opinião. Se quiser mandar um vídeo via link, manda para cá para a descrição, porque eu estou aqui disposto para isso. As filosofias de certas coisas aqui no canal vão mudar, alguns conteúdos vão mudar. Inclusive nos próprios campeonatos brasileiros, o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil e os campeonatos regionais, tá? Inclusive, quando eu for falar da Libertadores ou da Copa do Brasil, eu vou estar sempre com o símbolo aqui do Brasil aqui, tá? O broche da nossa bandeira brasileira, sempre estarei com ele, tá bom? Porque afinal sou brasileiro, estou no Brasil e respeito todas as diretrizes de qualquer canal, qualquer regra que esteja aqui. Estou disposto a qualquer coisa que vocês queiram, qualquer esclarecimento do canal e tudo mais, qualquer coisa, coloque aqui na descrição, porque é sempre bom aprender um pouco de história. E esse depoimento que vocês vão vir a seguir agora, é completamente histórico, tá bom? Já vou me despedindo por aqui. Outra coisa, lembre-se, amanhã eu vou falar do clássico Flamengo e Botafogo. Pegou fogo, que clássico, hein? Que clássico, hein, Fogão? E a derrota do Fluminense de 4-2 para o Fortaleza. Puxa vida, hein, Flusão? 4-2, e ninguém esperava, né? E amanhã, depois do jogo do Vascão, farei aqui o vídeo completo da rodada dos cariocas no Brasileirão, tá bom? Já vou ficando por aqui. Um bom final de domingo, uma excelente semana para todo mundo e um maravilhoso feriado. Meu muito obrigado, sempre agradecendo a todos vocês. Ronaldo César. Valeu, obrigado, forte abraço, valeu, é por aí, ó, se inscreve no canal, ó o sininho aí, ó, tá, ó o sininho, e aqui o torcedor tem voz, forte abraço, obrigado, valeu, é por aí, valeu. De João Saldanha, falar de um grande mito brasileiro que convocou aquela seleção mágica da Copa de 70, onde um regime, na época, ditadura militar no Brasil, fazia com que nós brasileiros nos sentíssemos mais curiosos com certas coisas. Só que foi um regime realmente de ditadura no Brasil. E o João Saldanha enfrentou tudo aquilo, não teve medo, por isso que ele é considerado João Sem Medo. E naquela época já havia essa falcatrua toda de jeitinho, tomar lá da cá, porque a própria ditadura impôs isso daí, né? Basta ver pelas grandes obras da Transamazônica, que eles gastaram um dinheirão, né? Onde a ditadura praticamente ela rombou o país ali, foi ali que começou o grande rombo do Brasil,
em dívidas, etc., em problemas sociais e muitas coisas mais por causa da ditadura no Brasil. E você convocar uma seleção brasileira, como ele convocou, ao meio um tumulto, tudo mais, a imposição de jogadores, guerras de diretorias internas, militares querendo mandar no futebol, militares infiltrados, né? Apesar que o Cláudio Coutinho era capitão do Exército, o Cláudio Coutinho era uma pessoa maravilhosa, mas ele fazia parte da ditadura também, era infiltrado. Mas, se eu não me engano, o Luiz Carlos Bonetti, que era um rapaz que vivia sempre no meio dos civis, fazia o joguete entre a parte esportiva e a parte toda militar do Brasil, né, na época, inclusive. O próprio João Saldanha dizia isso, que teve um dia que o Bonetti botou a mão nesse ombro aqui dele, nesse ombro aqui, aí falou: o general sabe tudo sobre você. Pô, claro, ele era da CNI, quem que sabia da vida dele? Esse general, no caso, era o Garças Médici, onde ele impôs o jogador Dario para a seleção brasileira, e o Saldanha não quis fazer aquilo. E aquilo realmente foi uma coisa que mexeu com os brios todos esportivos da época, até porque, na época, existia um regime, existia uma formação de opiniões de certos jornais, alguns sim, alguns não. Mas como o Saldanha era um cara que tinha opinião própria, era uma pessoa de fortíssima personalidade, não se entregava de maneira nenhuma, não se vendia, como se diz. E teve um dia que ele falou até pro Avelange: quanto mais você baixar, mais eles vão malhar. E foi o que aconteceu realmente. Eles entraram na CBD, que era a Confederação Brasileira do Desporto, para depois ver CBF, Confederação Brasileira de Futebol, onde realmente financiada pela FIFA, com grandes interesses, com grandes clubes querendo se filiar, mas aquela história, mas com uma composição muito autoritária. Ela era autoritária, ela tinha que fazer uma função para que realmente aquilo forçasse a barra em cima das pessoas que estavam protagonizando uma seleção brasileira. No caso, o técnico era João Saldanha, e ele foi muito massacrado, ele foi muito cobrado por isso, ele foi muito imposto por isso. E ele não quis aquilo, não aceitou. E aí, quando ele falou para o Médici, ele nunca teve com o Médici pessoa, mas ele falou: nós somos gremistas, somos gaúchos, ambos gostamos de futebol. E eles nem o escala Mistério, nem o escala a seleção. Uma semana depois do jogo do Paraguai, ele classificou o Brasil e logo depois ele foi demitido para a Copa de 70. E aquela base toda feita, a seleção toda, quem fez foi o João Saldanha, né? Tanto é que ele conseguiu unir os 4-10 dos maiores clubes brasileiros na época, que eram Botafogo, Corinthians, Cruzeiro e Santos. Ele colocou o 10 dos 10, que era o Pelé, o 10 do Botafogo, que era o Jairzinho, o 10 do Corinthians, que era o Rivelino, e o Tostão 10 do Cruzeiro. E o Pelé e o Gerson. Quer dizer, e o Clodoaldo não, mas também eram 10 de seus clubes. Então ele protagonizou uma seleção de craques ali. Ele conseguiu fazer daquela seleção brasileira a maior de todos os tempos. Nunca mais você vai ver uma seleção como aquela que ganhou a Copa de 70. Esse era o João Saldanha, eu estou dando essa introdução ao documentário, João Sem Medo e de Grandes Lutas. Porque era um companheiro do Partido Comunista, ele era comunista, todo mundo sabe disso, né? Botafoguense, declarado e tudo mais, mas em nenhum minuto o João, ele sequer brigava com... fazia nada contra o Botafogo, ao contrário, sempre a favor. Tanto é que quando ele deu o tiro no goleiro Manga, porque o Manga se vendeu para o Bangu. Essas e outras histórias vocês vão saber aqui mesmo, documentário João Sem Medo e de Grandes Lutas. Meus amigos... Se inscreva no canal, venha para o Cantinho Torcedor.